O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ficou com poucos aliados após sua desastrosa invasão da Ucrânia, que o isolou, assim como seu país, da maior parte da comunidade mundial. Até os poucos amigos que restam a Putin, como o ditador norte-coreano Kim Jong-un, têm se mostrado pouco confiáveis. Notícias recentes revelam que Kim pode ter feito Putin de bobo, fornecendo à máquina de guerra do Kremlin munição velha, desatualizada e apodrecida, que começou a falhar e explodir contra as próprias tropas russas nas linhas de frente. Mais uma má notícia para Putin e sinal do quanto a Rússia caiu na comunidade global, que precisa recorrer a medidas desesperadas só para manter esse conflito condenado e inútil. Antes do início da guerra, a Rússia talvez não fosse a nação mais popular do planeta, mas, pelo menos, tinha forte influência ao redor do mundo. Putin mantinha laços sólidos com várias nações e líderes. Então, ele cometeu o maior erro de sua vida ao invadir a Ucrânia e virar grande parte da comunidade internacional contra ele nesse processo. Diversos países condenaram a invasão russa e a ocupação ilegal de territórios ucranianos, além de denunciarem crimes de guerra do Kremlin. Grande parte do mundo ocidental puniu a Rússia com sucessivas ondas de sanções econômicas. Muitas nações romperam laços com Moscou, cancelando acordos comerciais e outros vínculos. No entanto, vários países permaneceram ao lado da Rússia durante toda a guerra. Não é um número grande. O mundo percebeu como o círculo de amigos de Putin havia diminuído em fevereiro de 2023. Quando uma resolução das Nações Unidas pediu o fim da guerra na Ucrânia e exigiu a retirada imediata da Rússia do país. Quase todos os países votaram a favor da resolução, com apenas Rússia, Bielorrússia, Síria, Coreia do Norte, Mali, Nicarágua e Eritreia votando contra. Até países antes próximos da Rússia, como algumas nações da Ásia Central, que por anos dependeram de Moscou, começaram a se afastar de Putin. China e Índia continuaram investindo em recursos russos e tornaram-se os maiores compradores de petróleo da Rússia recentemente. Mas muito poucos estiveram dispostos a fornecer assistência militar real às forças do Kremlin no terreno. A Coreia do Norte é a exceção. Ela sempre apoiou diplomaticamente a Rússia, mesmo antes da invasão de 2022, tornando-se uma das poucas nações ao redor do mundo a reconhecer oficialmente a Crimeia como pertencente à Rússia em 2017, vários meses após o início da guerra. A Coreia do Norte também reconheceu as chamadas Repúblicas Populares de Luhansk e Donetsk, que são territórios ucranianos, como estados independentes sob a Rússia, levando a Ucrânia a cortar relações diplomáticas com Pyongyang. Depois, a Coreia do Norte começou a levar seu apoio ainda mais longe, passando de simples palavras e mensagens de apoio para entregas completas de armas e envio de tropas. Ela enviou de tudo, desde obuseiros autopropulsados, M1989 COXAN e sistemas lançadores múltiplos de foguetes M1991 até milhares de soldados norte-coreanos, incluindo unidades de forças especiais, especialistas em desminagem e trabalhadores da construção civil para ajudar a reconstruir a infraestrutura na região de Kursk, depois que tropas ucranianas ocuparam temporariamente partes da área. Em resumo, a Coreia do Norte tem sido um dos aliados mais ativos da Rússia durante todo o conflito até agora. E algumas de suas contribuições mais importantes vieram na forma de munição. Nenhum país pode travar uma guerra com sucesso sem munição. Mesmo com tanques fortes, caças sofisticados, grandes brigadas e equipamentos modernos, todo exército precisa desse suprimento essencial. Há muitos exemplos históricos de ofensivas fracassando, porque as tropas da linha de frente não tinham munição suficiente para sobreviver. A munição tem sido especialmente importante neste conflito, pois a Rússia aposta no desgaste para enfraquecer as linhas defensivas da Ucrânia. Ela atacou repetidamente seu oponente com enxames de drones, ataques aéreos, artilharia e avanços na linha de frente, gastando enormes quantidades de munição dia após dia para causar o máximo de dano possível. E Pyongyang teve um papel enorme nisso.
Especialistas da Coreia do Sul estimam que a Coreia do Norte enviou mais de 13 mil contêineres com munições para a Rússia entre meados de 2022 e 2024, equivalente a cerca de 6 milhões de projéteis de 152 milímetros, segundo a Agência de Inteligência de Defesa sul-coreana. Para se preparar para uma guerra longa na Ucrânia, a Rússia formalizou a Coreia do Norte como fornecedora de armas e munições. No entanto, dados ainda mais recentes contam uma história um pouco diferente. De acordo com Vadim Skibitsky, vice-chefe da Inteligência de Defesa da Ucrânia, a Coreia do Norte forneceu cerca de 65 milhões de projéteis de artilharia para a Rússia desde 2023. Mas os suprimentos estão começando a diminuir drasticamente. A Reuters, o vice-chefe afirmou que a quantidade de munição norte-coreana enviada à Rússia em 2025 caiu cerca de 50% em relação a 2024. Ele acrescentou que não houve sequer um único carregamento registrado durante todo o mês de setembro. Embora algumas entregas tenham sido retomadas em outubro, o total ainda é bem menor que antes. Há várias explicações possíveis, mas dois motivos se destacam como mais prováveis. Primeiro, a Coreia do Norte está ficando sem munição para enviar, já em 2022. Relataram que o país tinha grandes estoques de projéteis soviéticos e outros suprimentos. Por isso, conseguiu facilmente enviar grandes carregamentos à Rússia para apoiar seu esforço de guerra na Ucrânia. Foram relatadas várias fábricas militares norte-coreanas operando de repente na capacidade máxima para produzir mais munições para o Kremlin. Aos poucos, porém, esses estoques foram sendo esgotados. E não é nada surpreendente, já que a Rússia depende fortemente da força bruta para tentar desgastar as defesas da Ucrânia, em toda a linha de frente e mais além. No fim de 2022, a Rússia disparava cerca de 20 mil projéteis de artilharia por dia e teria definido meta anual de 55 milhões para aumentar suas chances de vencer a guerra. Esse tipo de número simplesmente não é sustentável, mesmo para um país do tamanho da Rússia, que há muito tempo é considerado uma das maiores superpotências militares do planeta. As estatísticas indicam que a Rússia produz cerca de 3 milhões de projéteis por ano. Então, ela foi praticamente forçada a recorrer à Coreia do Norte para ter alguma esperança de chegar perto das 55 milhões. Pyongyang atendeu Moscou por um tempo, mas com o prolongamento da guerra, manter o fornecimento fica cada vez mais difícil. Outro motivo para a redução das entregas de munição da Coreia do Norte à Rússia pode ser Pyongyang ter questões mais urgentes para priorizar. Recentemente, o exército da Coreia do Norte apresentou seu mais avançado míssil balístico intercontinental, o Hwasong-20. Dizem que ele é capaz de percorrer até 15 mil quilômetros ou 9.300 milhas e atingir qualquer local dentro dos Estados Unidos. O país também vem realizando vários testes de mísseis recentemente, além de buscar ativamente diversos projetos de pesquisa e desenvolvimento militar. Skibitsky disse à Reuters que a Coreia do Norte tem expandido recentemente sua produção de drones. A produção em massa de dois tipos diferentes de drones já começou. Drones First Person View de curto alcance e drones de ataque maiores de médio alcance. Assim, fabricar e enviar mais projéteis para a Rússia pode ter deixado de ser prioridade para Pyongyang. Apesar da ostentação e bravata de Kim, a Coreia do Norte não é grande nem rica e não tem os recursos de uma potência global. Ela precisa alocar seus recursos com cuidado, e os líderes militares do país podem sentir que simplesmente precisam concentrar mais de sua mão de obra em outras tarefas. De qualquer forma, seja qual for o motivo por trás disso, o resultado final é o mesmo. A Rússia está recebendo cada vez menos munições norte-coreanas. E isso é um grande problema para o Kremlin. Por quê? Se a Rússia quiser ter alguma esperança de vencer essa guerra, vai precisar de enormes quantidades de munição. Ela não consegue produzir o suficiente sozinha. Então, se os envios de Pyongyang continuarem a diminuir, o Kremlin rapidamente ficará sem opções, pois nenhum outro aliado mostrou a mesma disposição de apoio que a Coreia do Norte. Isso, por sua vez, vai significar menos suprimentos de munição chegando a posições importantes ao longo das linhas de frente.
As equipes de artilharia e as brigadas mecanizadas não terão mais a munição de que precisam para manter seus ataques às posições ucranianas. E os comandantes do Kremlin terão que reescrever seus planos táticos, levando em conta esses novos déficits de munição. Talvez reduzindo a frequência ou a intensidade de algumas de suas ofensivas, ou recuando em certas áreas para dedicar mais das munições restantes aos locais estratégicos mais importantes. Isso pode criar novas chances para a Ucrânia lançar contra-ofensivas, se reagrupar, reabastecer e fortalecer suas defesas. Ou até mesmo reconquistar trechos de terra perdidos em certas regiões onde a munição russa parece estar acabando. Essa redução no fornecimento deve ser um golpe devastador para a máquina de guerra do Kremlin. E não é apenas uma questão da quantidade de munição norte-coreana, mas também da sua qualidade. Segundo a inteligência ucraniana, quase metade dos projéteis enviados pela Coreia do Norte à Rússia são antigos e pouco confiáveis, que a Rússia precisa reformá-los em suas próprias instalações, em vez de enviá-los diretamente para a linha de frente. Isso não é o que a Rússia quer. O Kremlin gostaria de receber remessas de Pyongyang e enviá-las direto para pontos estratégicos na linha de frente, preparadas para atacar alvos inimigos e posições defensivas imediatamente. Em vez disso, toda vez que um novo lote de munição entra no país, vindo da Coreia do Norte, equipes de trabalhadores basicamente precisam realizar verificações de controle de qualidade, verificando se os projéteis estão sequer em condições de uso. Muitos precisam ser enviados antes às instalações militares russas para melhorias, só depois indo à linha de frente. Então, a Rússia não só precisa gastar dinheiro para comprar esses projéteis em primeiro lugar, mas também precisa gastar ainda mais tempo, dinheiro e recursos para garantir que eles estejam prontos para serem usados. Além disso, muitos projéteis tidos como adequados para a linha de frente acabam inúteis. Dardos. Segundo a analista ucraniana Olena Krishanievska, em relatório de 2024, a Rússia enfrenta dificuldades na produção interna de armas e munições, incluindo falta de mão de obra qualificada. A Ural Vagsevort, fabricante de tanques, contratou 250 detentos de uma prisão próxima para suprir a falta de mão de obra. Além disso, a Rússia utiliza uma grande quantidade de munições de seus aliados, especialmente Belarus, Irã e Coreia do Norte. Relatos apontam que a Coreia do Norte enviou cerca de 3.000 projéteis de artilharia de 152 milímetros desde agosto passado e mantém fábricas em plena capacidade. Autoridades ucranianas afirmaram que cerca de metade dos projéteis enviados da Coreia do Norte à Rússia tem defeitos. Essa história é uma acusação humilhante sobre a posição militar da Rússia hoje. A Rússia deveria ser uma das superpotências militares mais poderosas do mundo. Com um exército gigante, milhares de tanques, dezenas de milhares de blindados, mísseis modernos, artilharia, defesas aéreas e vastas forças aéreas e navais. Durante décadas, países ao redor do mundo ficaram aterrorizados só de pensar em um possível conflito com a poderosa máquina de guerra russa. Agora, o mito do exército russo está se desfazendo diante de nós. A Rússia não só continua tendo dificuldades para conquistar avanços significativos em solo ucraniano e superar um oponente muito menor, mas recorre até a medidas desesperadas e constrangedoras, como comprar munição velha e quebrada de um dos poucos aliados restantes. Como outros aspectos da guerra de Putin, a situação da munição norte-coreana é insustentável. Primeiramente, como já foi dito, Pyongyang não vai conseguir continuar enviando milhões e milhões de projéteis de artilharia e outras munições para a Rússia indefinidamente. Ela não possui estoques, recursos ou capacidade produtiva, como prova a redução e irregularidade dos envios. Além disso, se a Coreia do Norte seguir enviando projéteis para Moscou, muitos continuarão totalmente defeituosos. Isso significa que a Rússia vai precisar desperdiçar mais do seu próprio tempo e recursos para deixar esses projéteis em condições adequadas, ou simplesmente enviá-los para as brigadas da linha de frente e torcer para que funcionem. Infelizmente para a Rússia, ela não tem muita outra escolha. Ela conta com aliados como Belarus e Irã, que oferecem suprimentos e recursos. Não existe exatamente uma fila enorme de países desesperados para alimentar o esforço de guerra de Putin.
A Rússia terá que se contentar com munição de baixa qualidade da Coreia do Norte ou tentar vencer a guerra com menos munição do que precisa. Enquanto isso, em Pyongyang, Kim Jong-un provavelmente está satisfeito com o rumo que a guerra tomou para ele. Enquanto muitos países criticaram a Coreia do Norte por se envolver na guerra e ficar do lado da Rússia, o ex-embaixador sul-coreano na Rússia, Ri Seung-lak, afirma que a decisão de Kim de se aliar a Putin acabou não sendo um mau negócio. No que diz respeito a Pyongyang, Ri continuou explicando que a Coreia do Norte diz produzir anualmente cerca de 4 milhões de toneladas de grãos, como arroz, cevada e trigo. Grande parte da chamada produção de arroz é, na verdade, batata, deixando o país perigosamente sem um de seus alimentos básicos. A Coreia do Norte produz 4 milhões de toneladas de grãos por ano, cerca de 1 milhão a menos do necessário para alimentar o país. Se a Rússia oferece 60 mil a 70 mil toneladas de arroz, isso cobre mais da metade da demanda anual da Coreia do Norte. Ele afirmou que, apesar da recente crise alimentar na Coreia do Norte, os acordos com a Rússia provavelmente aliviaram a situação. Ao vender alguns contêineres de projéteis de artilharia, Pyongyang pode comprar muito mais do que centenas de milhares de toneladas de arroz. Também sentimos que Kim Jong-un pode agora achar que já fez muito para apoiar a Rússia. Ele pode contar com Putin para retribuir o favor. Se a guerra começar com a Coreia do Sul, a Coreia do Norte já terá mostrado que lutou pela Rússia. Se houver guerra na Península Coreana, a Coreia do Norte pode esperar ajuda da Rússia. Isso ainda precisa ser analisado, mas a aliança entre Rússia e Coreia do Norte deve continuar em breve. Skibitsky afirmou a Reuters que autoridades norte-coreanas acompanham de perto o conflito na Ucrânia para aprender ao máximo com a situação. Pyongyang tem analisado o uso de drones pela Rússia contra adversários e está usando esse conhecimento para construir suas próprias fábricas de drones. Ainda não sabemos quantos drones a Coreia do Norte está produzindo. É certamente possível que o país possa fornecer um número substancial de Vantis para a Rússia, o que, em teoria, poderia tornar os enxames de Moscou ainda maiores e talvez mais mortais. Ao mesmo tempo, se metade dos projéteis de artilharia norte-coreanos são defeituosos, é fácil imaginar como os drones do país também podem se mostrar pouco confiáveis e potencialmente problemáticos para a Rússia trabalhar com eles. O Kremlin pode acabar mais uma vez ficando do lado perdedor desse acordo, investindo em drones básicos e defeituosos, nos quais depois precisa gastar mais tempo e dinheiro para consertar e atualizar antes que possam ser classificados como prontos para o combate. Enquanto isso, a Rússia também está se preparando para receber cerca de 12 mil trabalhadores norte-coreanos antes do final de 2025. Esses trabalhadores ocuparão cargos em empresas na Zona Econômica Especial de Alabuga, no Tartaristão, onde a Rússia fabrica grande parte dos drones usados contra a Ucrânia, segundo postagem recente no Telegram da Direção Principal de Inteligência da Ucrânia. Direção Principal de Inteligência da Ucrânia. Até o fim de 2025, a Federação Russa pretende trazer cerca de 12 mil trabalhadores norte-coreanos para empresas da Zona Econômica Especial de Alabuga, no Tartaristão. Em Alabuga são produzidos drones Shahed-Geran de longo alcance, usados pelo exército russo em ataques à infraestrutura civil da Ucrânia. Para tratar detalhes da venda de mão de obra, no fim de outubro, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia reuniu autoridades locais e representantes da Xiyang Technology Trade Company, responsável por selecionar trabalhadores coreanos. Os moscovitas ofereceram cerca de $250 americanos por hora aos trabalhadores importados, com turnos mínimos de 12 horas. Essas medidas mostram o fortalecimento da cooperação estratégica entre as duas ditaduras para manter a guerra contra a Ucrânia. É preocupante ver laços mais fortes entre duas das potências mais voláteis do mundo. O que a Coreia do Norte pode fazer pela Rússia é limitado. Alguns lotes de munição defeituosa não farão grande diferença no campo de batalha. A Ucrânia, por sua vez, pode continuar contando com uma coleção muito mais ampla e poderosa de aliados em todo o mundo ocidental, incluindo os Estados Unidos e as nações da União Europeia, fornecendo fundos, armas, munição e inteligência.
Os Estados Unidos mostraram recentemente só uma pequena parte de sua força perto da Rússia, como você pode ver neste vídeo. Para entender melhor o avanço da guerra e a virada da Ucrânia, assista a este vídeo que mostra as principais razões disso. Putin ainda se recusa a aceitar a paz e pode sentir que não tem outra opção, a não ser manter o conflito ou arriscar o colapso de todo o seu regime. Lembre-se de se inscrever no nosso canal também, se ainda não fez isso, e ative as notificações para ficar informado e atualizado sobre tudo o que está acontecendo na guerra entre Rússia e Ucrânia e em outros conflitos importantes ao redor do mundo.